Se você se interessa por educação e gestão escolar, este aqui é o seu momento. E ao meu lado, eu estou aqui com o professor Carlos Ferrão, que será o nosso entrevistado do primeiro podcast da Capitania. E você que ainda não sabe, nós da Capitania somos formados por um grupo de professores que são apaixonados por educação. E nós trabalhamos com desenvolvimento e treinamento de professores. E hoje eu trouxe aqui o professor Carlos Ferrão para ele falar um pouco sobre a sua trajetória. Recentemente, o professor Carlos Ferrão lançou um livro e a gente vai conhecer hoje tudo sobre este fabuloso homem aqui que está do meu lado. Seja bem-vindo, Ferrão. Muito obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre educação, assunto sobre o qual nós somos apaixonados. Enfim. E eu vou começar com a pergunta que vai te deixar com o coração ali abalado. Quando a gente fala de ser professor, de dar aula, sempre tem alguém, né, da nossa formação, um professor que às vezes a gente teve lá no ensino fundamental, no ensino médio, que marca a nossa trajetória. Eu queria que você falasse um pouco. Quem é esse professor ou professora que te inspirou a abraçar esse mundo da educação? Bom, na verdade, eu me lembro de muitos professores, mas dois dos principais são meu pai e minha mãe, né? Meu pai dava aula na UERJ, aliás, ele deu aula no CAP da UERJ primeiro, ali década de 60, mais ou menos, depois aula na UERJ, e minha mãe também deu aula em escola municipal no Rio de Janeiro, escola estadual, depois ela fez concurso para o IBGE, mas foram os dois grandes professores inspiradores para mim, né? Tanto meu pai quanto minha mãe. Agora, isso dentro de casa. Agora, quando eu lembro das escolas pelas quais eu passei, na escola Jean Mermoz, que eu estudei no Caxambi, escola municipal, eu me lembro da professora Maria Helena, de matemática, e no CAP da UERJ, que eu fiz, né, o ensino fundamental 2, né, e o ensino médio, eu me lembro, e tem muitos professores bons, também professora Maria Helena de História dessa vez, professor Cataldo de Matemática, professor Raimundo de Química. Esse Cataldo é famoso, hein? Muito famoso. Então, muitos professores importantes. Claro, talvez eu esteja esquecendo alguns nomes, mas tive muitos bons exemplos. Esse é um tema, acho que é importante para todo mundo, né? Eu dei muita sorte porque eu fui acompanhado por grandes professores. Talvez isso faça com que a gente fique tão ligado a esse assunto, né, da educação, né? A gente tentar fazer com que outras pessoas tenham também esse grande privilégio de serem acompanhadas por grandes professores e professoras. E essa história é muito incrível, né? Então você que está assistindo aqui a gente hoje, está nos ouvindo, escreva aqui nos comentários qual o nome daquele professor, qual é a matéria que ele te dava aula, que marcou a sua vida. Aquele professor que você talvez não encontre ele há 10, 15, 20 anos, mas que ele é uma referência para você. Escreve o nome, faz essa homenagem aqui para ele agora. Isso vai ser bem legal. Então, professor Ferrão, conta pra gente como que você deu as suas primeiras aulas, como que foi essa virada, né? Você fez uma faculdade de licenciatura, como é que foi a sua formação? Bom, eu me formei em engenharia de produção na UFRJ, né, mas justamente por causa, eu acho, dessa influência dos meus pais em casa, eu sempre tive essa vontade de dar aula, né, de ser professor. Então, logo depois que eu passei para a faculdade, eu busquei primeiro fazer monitoria de física na faculdade, lá na UFRJ, e logo depois fui convidado para ser monitor de física lá no PH, isso em 94. E nesse ano, então, eu comecei a fazer treinamento de aula e eu gostava de explicar. Então, a partir dos treinamentos e das sugestões que eu tinha com outros grandes professores lá, me lembro muito do Simas, de História, também era uma grande referência, começou com a gente. Eu comecei a gostar de dar aula e foi um processo, acho que um pouco indutivo, né? No sentido de perceber quais eram as técnicas que os professores usavam em sala de aula, que faziam com que os alunos ficassem mais engajados na aula, que faziam com que eles gostassem de estudar fora do tempo de sala de aula, depois tirarem as dúvidas, do que necessariamente consultar os livros que falavam sobre teorias de didática. Mas logo depois de ter começado então a dar aula no curso pré-vestibular, ali em 94, 95, eu fiz a faculdade de licenciatura para complementar e poder então ter autorização para dar aula também na escola, né, no Colégio PH. E você dá aula de qual disciplina? Fala para o pessoal aí. Você fala. Eu dou aula de física, para o ensino médio principalmente, né?
E esse período aí que você passou lá no PH, teve muita aprovação, teve muita gente entrando para medicina, engenharia, direito. Teve sim. No início da década de 90 ali, eu acho que o PH também se aproveitou no bom sentido de a gente não estar com uma economia tão estabilizada, então eu me lembro de muitos amigos que faziam direito, economia, engenharia, que ao invés de seguirem para os estágios que fossem talvez mais clássicos, né, de cada uma dessas formações, eles acabavam sendo atraídos por darem aulas no cursinho, né, dar aula no curso pré-vestibular, como o curso não emite diploma, então não exige que a pessoa tenha licenciatura. Então, esses jovens ali, meados da década de 90, eram atraídos pelo cursinho para darem aulas e tal, era um momento muito, muito legal. E isso fez com que o curso, a instituição crescesse bastante, por causa também desse sucesso das aulas, do grande aprendizado que os alunos tiveram, e aí o número de aprovações começou a ser muito grande, principalmente nas carreiras mais concorridas, né, medicina, direito, engenharia. Então, foi ali uma conjuntura de economia com junção ali de pessoas que gostavam muito de estarem com outras pessoas, né, pessoas que gostavam de dar aulas, com também uma geração de alunos ali que Tijuca, Laranjeiras, que estava ali brigando. Então a sua chegada ali no Colégio PH foi como monitor, você virou professor e você começou a trabalhar com esse desenvolvimento, né, de professores mais novos, né, treinar esses monitores para eles vivenciarem a experiência da sala de aula. Exato. Então conta pra gente como é que era esse treinamento, né? Uma pessoa que alguém que quer se tornar professor, chegou lá no PH como monitor, como é que era essa rotina lá nos anos 90, né? Bom, primeiro que a gente tinha acabado de sair do curso. Eu acho que é interessante acrescentar isso. Eu me formei, então, no CAP da UERJ, no ensino médio, completei a terceira série no ensino médio lá, mas eu fiz algumas matérias no PH à noite para complementar minha preparação para o vestibular. E então, tendo sido aluno do curso, eu já conheci um pouco essa dinâmica, né, das aulas de cursinho, né, são aulas mais rápidas, né, o professor tem que reter a atenção do aluno ali num horário complicado da noite, muitas vezes, né, então tem que ser uma aula bem dinâmica mesmo. A gente já conhecia um pouco essa estratégia e aí, tendo depois feito monitoria lá, a gente acabava aprendendo alguns caminhos que talvez fizessem com que os alunos aprendessem melhor ali os pontos principais de cada assunto, né, dentro de cada matéria. E a gente, então, treinava, marcava, os professores mais experientes marcavam horários específicos em que nós, professores juniores ali, né, professores estagiários, nós preparávamos as nossas aulas, as nossas apresentações, e aí apresentávamos ali durante 15, 20 minutos uma parte da teoria, com algum exercício vinculado a essa teoria, e os professores mais experientes, então, depois desses 15, 20 minutos, eles faziam algum tipo de observação, davam um feedback para a gente a respeito do ritmo da aula, da estratégia que a gente tinha usado para vincular o exercício com a teoria. E isso era feito durante um período ali de 3 meses, mais ou menos, principalmente no primeiro semestre. E aí, com a abertura de novas turmas no intensivo, no segundo semestre, esse treinamento que a gente tinha feito, ele acabava sendo todo esse treinamento que, claro, envolvia uma prática, mas que tinha um pouquinho de teoria ali, né, de como se dá a aula. Ele acabava sendo levado, então, no segundo semestre para a realidade da sala de aula, porque a gente ganhava algumas turmas de intensivo e tal. Então, no final de um ano, a gente tinha passado por um período de treinamento nosso com professores mais experientes e depois a prática da sala de aula assumindo essas turmas do intensivo. Isso, tendo sido feito 1, 2 anos, a gente começava a ganhar muita experiência ali, né? Assim, um know-how bom de técnicas de sala de aula. E eu imagino, né, que física, ensinar física deve ser uma disciplina muito desafiadora, porque quando eu era aluno, eu adorava as aulas de física, mas eu olhava para os meus colegas e via que eles tinham a física como um terror, né? E aliás, pessoal que está aqui com a gente, você que está aqui assistindo a gente hoje, qual era aquele assunto da física que você mais tinha medo, tinha pavor? Era circuito?
era aquela parte, né, de derrete o gelo, esquenta não sei o quê, de lente. Qual era o assunto da física que você mais tinha medo, que você mais odiava? Escreve aí, porque parece que os alunos do professor Carlos Ferrão não tinham esse problema, né? Mas eu não acho que seja por uma questão da disciplina em física, matemática, química, biologia também, né? Normalmente são as disciplinas que os alunos frequentam mais as monitorias, né? Mas acho que não é uma questão da disciplina em si, não. Porque história, geografia, né, língua portuguesa, literatura, filosofia, sociologia, arte, são disciplinas. A formação do professor ela depende muito da característica de cada uma dessas disciplinas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu percebi que na formação de professores de disciplinas mais próximas das humanas, o início também não era nada trivial, porque essas disciplinas exigem uma bagagem cultural, um tempo de leitura, um conhecimento bibliográfico muito grande, né? Então, começar não é fácil nessas disciplinas. Talvez em física, matemática, química, principalmente, a gente consiga usar, mais uma vez, né, o método indutivo para geração de conhecimento mais facilmente, porque nessas disciplinas, física, química e matemática, a gente tem muitos exercícios que são feitos em sala de aula, então você consegue dar um pouquinho de tempo de teoria e logo depois fazer muitos exercícios de modo que os alunos consigam confrontar um pouco o método dedutivo ali, de pegar a teoria global e aplicar no particular, mas também o método indutivo, que é a partir de muitos exercícios, a partir de cada um dos casos particulares, induzir o que seria a lei geral, né? Então, para física, matemática e química, no meu caso, posso dizer em física, e eu dei algumas aulas de matemática também, eu posso dizer que o fato de a aula conter um bom tempo dedicado a exercícios, isso me ajudou também a aprender como explicar melhor aquela matéria. Aí depois a gente começava a fazer tinha alguns momentos ali de descontração e tal, os alunos gostavam, era bem legal. E eu lembro que você era muito famoso naquela época por umas fantasias que você usava para dar aula. Conta aí qual foi a fantasia que você usou para chamar a atenção, para criar essa relação com os alunos, que foi a mais inusitada. Eu acho que foi a de surfista, né? Porque professor de física, eu sempre tive uma imagem assim de nerd, né? E aí, às vezes, os alunos se surpreendiam, né? Eu chegava fantasiado, eu gostava muito de aula fantasiada, eu tinha sempre esse... Eu achava que a aula era um pouco um circo, né? A gente tinha esse desejo de entreter e ensinar, né? E aí, a cada aula eu inventava, assim, algum motivo para eu usar alguma fantasia. Talvez pelo fato de eu ser tímido, talvez isso até fosse uma válvula de escape para mim, né? Porque eu treinava em casa, às vezes a aula com um espelho, ou dava aula para minha irmã, e aí via, e aí, o que você achou, você entendeu e tal. Tinha muito esse treinamento prévio, era muito demorado preparar cada uma das aulas. E aí eu usava esse motivo da fantasia para tentar quebrar um pouquinho alguma resistência que os alunos pudessem ter com a física, né? Sempre tinha um momento de descontração, os alunos se divertiam também, eu também me divertia, então já me fantasiei de surfista, palhaço, já me fantasiei de piloto de Fórmula 1, já me fantasiei de Darth Vader, de Yoda e outras coisas aí também que eram bem legais, eu gostava. Pô, que incrível, né? E algo que você falou que até hoje, né, é importante a gente transmitir isso para os nossos alunos. Esse equilíbrio, né, entre a teoria e os exercícios. A gente nota que muitas vezes, né, estudar a teoria é como se fosse um edredom quentinho. A pessoa está ali num ato passivo, lendo, e às vezes ela se desconecta daquele texto, né? Ela está lendo, quando chega no final da página, de repente ela pensa sobre o que eu estava lendo. E aí isso vai de encontro àquela questão, né? Estudar muito nem sempre é estudar bem. Porque às vezes o aluno ele está focado em ler a teoria, mas às vezes esse aluno está se preparando para uma prova. E a prova não tem uma teoria só para ele ler, tem exercícios. E a gente que tem a educação, né, como paixão, às vezes tem que colocar o aluno numa situação desconfortável. E toda questão, todo exercício é tirar o aluno desse estado passivo e colocá-lo num estado ativo, que ele é o autor. E ele é, vamos dizer assim, o solucionador do problema. Então a gente vê muito hoje ainda que os alunos ficam pegando o texto, iluminando, fazendo resumo, que são atos passivos. E ter, né, professores que fazem, né, que estimulam essa virada de chave,
E é desconfortável, quando o professor chega, ó, resolve isso aí que daqui a pouco, daqui a 3, 4, 5 minutos, eu venho aqui. O aluno já se movimenta, porque, nossa, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Não é mais passivo, ele é ativo. E a gente sabe que a aprendizagem está muito ligada a esse elemento ativo, a pessoa colocar de fato a mão na massa. Então, eu fico muito feliz que você, né, algo que a gente fala muito hoje, você já fala disso, né, há quase 30 anos, né? Então, pioneiro nesse processo que não é só dar aula, né, é se preocupar como o aluno aprende. E a gente acha às vezes que o professor, ele é o responsável por ensinar. E o aluno, ele é o responsável por aprender. Como se fossem dois lados opostos, né? E o bom professor é aquele que ensina a aprender, né? E aprende a ensinar. Então, Ferrão, e como é que você concluiu essa sua trajetória lá no PH? Eu vou responder essa sua pergunta, mas vou voltar um pouquinho no que você comentou, que eu concordo totalmente. Isso é uma coisa muito importante, né? Muitas vezes me perguntaram, mas você dá aula dos mesmos assuntos em todo ano. Todo ano você repete os assuntos. Isso é verdade, mas para mim as aulas não eram só a questão da reprodução daquele tema, daquele assunto. As aulas eram oportunidades de desenvolvimento de relacionamentos com novos alunos, com novas pessoas. Então, isso que você comentou em relação a esse processo de ensino-aprendizagem, ele de fato ele tem dois sentidos, né? A gente ensina, mas a gente aprende muito também com os alunos e desenvolve esses relacionamentos. Mas para isso acontecer, a gente precisa perceber que ao longo da aula, a gente tem que quebrar a aula com algum tipo de atividade, né? Com algum tipo de evento ali. No caso de física, então tinha os exercícios. Então a gente brincava muito durante os exercícios, né? A gente pedia para os alunos falarem as suas soluções, ensinarem os amigos, aí tinha aquela brincadeira, amigo, persevera aí, dá uma força, vê se o amigo está esmorecendo, vai lá, para, aí para a aula, não, persevera aí me dava um cutuque ali no outro e tal. Então era muito legal essa vivência de sala de aula, né, porque é um conjunto, um trabalho em grupo ali, né, professores e alunos estão juntos ali para gerar conhecimento, todos aprenderem juntos. Mas, voltando à sua pergunta então, qual era a pergunta mesmo, Rodrigo? Como você fechou esse ciclo, né, lá no PH? Bom, então, ele é um pouco paralelo com a minha formação na faculdade, né? Então, eu entrei no PH depois de ter feito o curso, né? Em 92. Em 93 eu fui monitor de física na faculdade. Em 94 comecei como monitor do PH, né? Dando algumas aulas. Aí eu segui na faculdade, né? Trabalhando e fazendo a faculdade de engenharia de produção, como eu comentei. Me formei em 99, mas ao longo da faculdade eu fui assumindo mais aulas lá no PH, me tornei coordenador de física em 98, gerenciava ali a equipe de física, né? Depois de ter me formado na engenharia de produção, eu fiz um MBA em gestão de negócios em 2002. Aí em 2003 eu assumi no PH uma gerência, era a gerência de ensino, que tomava conta lá da equipe de monitores, e fazia uma troca muito legal com todos os coordenadores das outras disciplinas, e aí tinham outros professores, realmente professores imensos lá, né? Eu me lembro bem, novamente, do Simas de História, o Rodrigo Bueno, o João Daniel, me lembro da Heloísa de Biologia, me lembro bem do Luiz Felipe de Matemática, do Naum de Português, do Bruno Rabin de Redação, né? Esses caras foram muito importantes, o Felipe Sundin de Matemática, foram muito importantes, depois a gente vai falar sobre isso. Em 2005, então, depois de ter sido gerente de ensino e ter feito um projeto de fim de curso na faculdade, que era como abrir um curso pré-vestibular, no final de 2005, então, eu e outros amigos professores, provavelmente a gente vai falar sobre isso já, nós saímos do PH e em 2006 a gente abriu o vestibular de A a Z, curso pré-vestibular de A a Z em Botafogo. Não, aproveitando esse momento aí que você teve essa virada de chave, de deixar, né, de ser um funcionário e decidir virar um empreendedor do ramo da educação. E essa pergunta aqui vai muito para você que está assistindo a gente aqui, está nos ouvindo, e você talvez trabalhe de carteira assinada numa escola, numa empresa, e você tem esse sonho, tem esse desejo de ter o seu negócio próprio, de empreender. E às vezes as pessoas, quando falam em empreender, pensam sempre que é abrir uma empresa. E às vezes esse empreender envolve você mesmo.
E o que você teria para falar das pessoas, Ferrão, que querem ter o seu próprio negócio, buscar, né, a sua própria empresa, a sua autonomia? Eu não sei se eu consigo indicar que existe um caminho certeiro, né? Existe uma receita de bolo. Acho que não, né? Vou falar um pouquinho sobre como nós tomamos essa decisão, né? Como eu tomei essa decisão, né? Eu sempre pensei a minha carreira tentando calibrar um pouquinho curto prazo com médio e longo prazo, né? Nunca esquecendo desses dois lados, né? Assim, no ano que vem eu gostaria de começar a dar aulas. No outro ano eu gostaria de ter mais turmas. E isso sempre em paralelo pensando com a minha carreira daqui a 5, daqui a 10 anos, onde eu vou estar, né, nesse período. Então, eu fiz a engenharia de produção, que é uma engenharia bastante versátil, né, mas eu sempre fui apaixonado por dar aulas. E meus pais, que eram professores, a minha mãe, principalmente, ela ficava sempre falando comigo, não, você não vai ser professor, nós somos professores, então nós somos professores, e professor é fogo, trabalha muito e tal. Mas é engraçado porque, como eles sempre foram grandes referências para mim, então eles, de alguma forma, foram esses símbolos e me fizeram também, me estimularam a me apaixonar pela sala de aula, né? Então, apesar de ter me formado em engenharia de produção, eu sentia que eu me realizava em sala de aula, né? Na minha relação com os alunos. E eu percebi, depois de um certo tempo lá, onde eu trabalhava, no PH, que depois de ter assumido mais turmas, de ter me tornado coordenador de disciplina, de ter me tornado gerente de ensino, eu percebi que ali, naquele lugar, talvez eu não conseguisse implementar alguns outros métodos de ensino, algumas outras formas de gestão de equipe. E então comecei a conversar com outros professores com os quais eu me identificava, outras pessoas que eu percebia que também tinham esse lado, tanto para a questão de como fazer o aluno aprender melhor, o professor se sentir melhor, também numa instituição de ensino, né? Mas também tinham esse desejo de arriscar, né? Tinham ali algum sentido de, poxa, gostaria de tomar as decisões da própria organização, né, que eu dirijo. Então, eu fui falando ali ao longo de 2003, depois de ter feito o MBA em gestão, ao longo de 2003, 2004, fui percebendo essas outras pessoas que poderiam compor esse novo time comigo. E em 2005, me aproximei bastante do Naum, né, por aqui era professor de português, do Bruno Rabin, que era professor de redação, e também do Filipe Sundin, né, que era de matemática. O Filipe Sundin eu já conhecia um pouquinho mais proximamente do que o do Rabin. E aí começamos a conversar sobre como criar esse novo ambiente de aprendizagem, né, em que nós conseguimos usar outros métodos de ensino para os alunos, mas principalmente criávamos um ambiente onde os professores, os outros profissionais de educação, né, as recepcionistas, os inspetores, né, o pessoal da portaria, auxiliar serviços gerais, como é que essas pessoas poderiam ter um ambiente que fosse mais saudável de trabalho, mais harmônico, as pessoas pudessem se sentir felizes ali. Então, foi mais ou menos assim. E aí, em 2006, a gente ficou planejando ao longo de 2005, e em 2006 a gente abriu o AZ. Mais ou menos assim que aconteceu comigo, né? E olhando, né, para essa transição, você pediu demissão, né, de uma escola que era referência no Rio de Janeiro, talvez do Brasil, em aprovação, especialmente para as carreiras mais concorridas. E o que você fez, né, lá no AZ que você entende que era o diferencial para os alunos, né? Por que alguém deixaria de estudar, por exemplo, no PH, que era um lugar que era conhecido como referência, e iria para o AZ? O que você conseguiu implementar no AZ que você não conseguiu, né, no PH, porque você não tinha essa autonomia, que você considera que seja assim, um diferencial? É por isso que as pessoas precisam estudar no AZ e não no PH. Muito boa pergunta, muito bom. Quando eu entrei no PH em 94, o PH devia ter mais ou menos uns 300 alunos. E
quando a gente saiu em 2005, o PH já tinha 6.000 alunos. Já tinha construído o seu sistema de ensino, era uma escola, era um ambiente muito maior, né? Eu me lembro de, num determinado ano, a gente tinha lá uma equipe de monitores, só de monitores tinham mais de 200 pessoas. Então já era um lugar muito grande, né? Então quando a gente começou a pensar em montar um outro lugar, né? Abrir uma outra organização, a gente começou a perceber que talvez um dos diferenciais fosse algo um pouco mais personalizado, algo um pouco mais, com um olhar um pouco mais voltado para o desejo de aprendizagem de cada aluno e como a gente poderia fazer com que esse aluno se engajasse mais, né, no próprio aprendizado e conseguisse obter, então, naquela época, né, o desejo de ser aprovado por uma universidade pública, né? Eu acho que a gente, na verdade, viu o que funcionava muito bem no PH, ainda àquela altura, e tentou diferenciar um pouquinho a proposta, criando alguns outros elementos que fizessem com que os alunos e os responsáveis se sentissem um pouco mais acolhidos. Isso fez com que, no início, a gente atraísse também alunos muito bons, professores amigos nossos também queriam um ambiente um pouco mais saudável de trabalho e acho que foi por aí que a gente começou a construir um pouquinho a história de sucesso do AZ. E eu lembro, né, que a sua experiência na engenharia de produção permitiu levar algumas ferramentas, né, para o ambiente educacional. São ferramentas que eu acredito que sejam muito conhecidas para quem faz administração, quem trabalha com gestão de empresas, mas talvez tenha sido muito inovador, né? Isso no ramo educacional e voltado para o aluno, né? Quer falar um pouquinho sobre essa experiência? Eu não quero dar muito spoiler, não. Quero que você fale. Muito bom, muito bom. Eu acho que ali foi ótimo você ter lembrado disso, sim. Nós, falando um pouquinho sobre a sociedade, né? Nós 4 ali, né? Eu, que dava aula de física, o Naum, dava aula de português, o Bruno Rabin de redação e o Felipe Sundin de matemática. O Sundin também se formou em engenharia de produção, né? O Naum fez letras, o Bruno Rabin em jornalismo, então nós tínhamos ali 2 pessoas de tech e 2 pessoas de humanas, né? Então a gente se complementava muito bem. E você, que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, você é de qual time? Bota aí, ó, hashtag humanas, hashtag exatas ou hashtag meu time, né? Biomédica. Você é de qual? Esse cara aqui, tá claro, né? É super de exatas. Mas segue aí, desculpa ter te interrompido. Não, foi ótimo. Então, acho que a gente tinha uma complementaridade muito grande ali de competências, né, de capacidades. A gente tinha um bom relacionamento também. E voltando a falar um pouquinho sobre esse desejo de empreender, nós tínhamos esse objetivo comum que era de fazer com que os alunos aprendessem mais. Então, é um foco muito grande em como os alunos poderiam se desenvolver melhor, mas também um olhar, mas sem negligenciar a questão de como os colaboradores ali, né, iam se desenvolver também, iam se sentir bem. Então, acho que a gente equilibrava bem esse lado de, eu tenho que entregar a aprendizagem para os dois lados, né? Eu tenho que entregar crescimento para os dois lados, para os alunos, para as pessoas que estão ali também trabalhando com a gente no AZ. Mas voltando à sua pergunta, em relação à questão da engenharia, numa das reuniões de planejamento que nós tivemos, a gente fazia reuniões no Delírio Tropical, lá em Ipanema. Toda quarta-feira a gente tinha reunião à noite, e muitas vezes ali de 8 às 10, 10 e meia da noite, né? Eu não, o Rabin, o Sundin. E numa das reuniões o Sundin escreveu, gente, olha só, o Sundin lembrou do ciclo PDCA, sobre o qual a gente fala muito em engenharia de produção, né? Que é muito associado à melhoria de qualidade continuamente, né? A famosa roda de Deming, né? Também foi um cara muito conhecido aí no desenvolvimento da indústria automobilística no Japão, principalmente. Então o Sundin, numa das reuniões, falou, tem uma coisa aqui, gente, que eu pensei, que é usar esse ciclo PDCA aqui como um método de ensino, um método de aprendizagem. Aí a gente falou, Sundin, como é que foi e tal? Aí ele falou, cara, a gente pode fazer o seguinte, simplificando bem. A gente tem que fazer um planejamento das aulas para o ano todo, então a gente pode, a partir desse planejamento das aulas e da identificação do que o aluno deseja, a gente pode tentar criar um plano de aprendizagem para os alunos e eles vão executar esse plano de aprendizagem assistindo às aulas, fazendo os exercícios
Depois a gente vai fazer os testes de checagem dessas aprendizagens. E por último, após os testes, a gente vai aferir ali, averiguar quais foram as diferenças entre o que foi planejado e o que foi executado ali nos testes, o que foi aferido nos testes. E com a percepção dessas diferenças, a gente então vai replanejar o ciclo dele de aprendizagem. Caraca, Suji, pô, excelente e tal, muito boa ideia, genial. Ele porque eu nem falei sobre isso, né, mas cada uma dessas letras desse ciclo, P, D, C e A, elas representam um verbo em inglês, né? Então é P de plan, D de do, C de check e A de act, né? Que eu ficava brincando muito, falando que era action, o pessoal ficava mexendo comigo. Então, por uma sugestão do Felipe, a gente fez uma associação do ciclo PDCA, muito utilizado em melhoria de qualidade e muito falado em engenharia de produção, com um método de aprendizagem que a gente começou a usar no AZ e que depois acabou extrapolando para uma cultura de melhoria contínua que a gente disseminou por muitas outras áreas lá dentro do AZ e que eu acho que é muito importante para a gente até os dias de hoje. E algo que eu achava, quando eu via o símbolo, né, do ciclo PDCA, eu via lá, né, era uma roda, e aí tinha o P, o D, o C e o A, só que no centro dessa roda havia a palavra aluno, né, estudante, e mostrando que aquilo girava em torno dele, né, para a melhoria dele. Então era algo que marcava muito. E você falou uma palavra agora que é muito importante no meio, né, empresarial, cultura. E vocês, né, saíram de um lugar, o PH, e vocês estavam fundando, né, uma escola nova. E eu imagino que o grande desafio não dá para você trazer, né, todos os seus amigos do PH para dar aula, para trabalhar, por exemplo, na inspetoria, trabalhar na portaria. E como é que foi a construção, né, desse time lá do AZ, buscando essa cultura que vocês geraram ali, né? Foi muito interessante. Isso foi um outro processo muito gostoso também de fazer parte. Nós tínhamos, de novo, ali as reuniões sistemáticas, né? Não só as reuniões prévias ao lançamento do AZ, né, em 2005, mas a gente continuou fazendo essas reuniões, né, depois da fundação do AZ, a partir de 2006. E nessas reuniões a gente seguia um pouquinho o manual ali do empreendedorismo, né? Vamos pensar qual é o valor que a gente entrega, né, para o nosso cliente ali, né, no caso as famílias, ou para os alunos, né, para as pessoas que a gente recebe, qual o valor que a gente entrega. Mas a gente também conversava sobre missão, sobre valores institucionais, quais eram ali as diretrizes que iam nortear os nossos comportamentos. Então a cultura que a gente começou a criar lá no AZ, ela tinha uma associação muito grande com a nossa missão, que era provocar a superação acadêmica, com os nossos valores institucionais, que eram eles tinham uma associação com a palavra ética, né? O E era de excelência, o T de transparência, I de inovação, C de compromisso social, naquela época, e o A de aprendizado mútuo. E cada um desses valores institucionais tinham algum tipo de evento ou prática associada a eles, né? Então, por exemplo, a excelência ela era muito direcionada ela era muito associada com o ciclo PDCA, de melhorar continuamente, fazer o melhor que a gente pode em qualquer oportunidade. O T de transparência, ele era praticado nos encontros de feedback, né, que a gente tinha de avaliações de desempenho com os professores ou com os colaboradores. O I, inovação, nós tínhamos um evento chamado Fórum de Inovação, em que cada um dos setores apresentava ali as suas práticas de maior sucesso, apresentava os resultados, né, justificando o porquê desse sucesso. O C de compromisso social, nós tínhamos muitas campanhas solidárias, a campanha do inverno, a campanha do Natal, nós fizemos um pré-vestibular social lá dentro do AZ, e o A de aprendizado mútuo, que era, acho que também um grande norte para treinamento de professores, compartilhamento de técnicas de aula, compartilhamento de boas estratégias como ação dos colaboradores. Nós tínhamos a quinzena do aprendizado mútuo, que era feita em julho, os professores e os colaboradores davam cursos uns para os outros. Então, eu acho que a criação da cultura, que fez com que a gente atraísse muitas pessoas também muito boas, ela é feita a partir
dos comportamentos, dos eventos, das práticas, sempre com muita transparência, falando, tendo conversas muitas vezes que não são tão confortáveis assim, mas que acabam sendo justificadas pela forma com que não só a gente fala, mas principalmente pela forma com que a gente atua. Eu percebo nesse aspecto, né, do aprendizado mútuo, pessoas que poderiam chegar, né, lá no AZ com pouca experiência ou até mesmo nenhuma, né? Às vezes a pessoa devia fazer uma prova para virar monitor no AZ, só fazia a prova, passava. E qual a experiência que você tem, né, de sala de aula? Nenhuma. Eu gosto, a experiência que eu tenho é sendo aluno. E, Verão, é possível, mas, né? Peraí, deixa eu interromper. Mas você, por exemplo, você lembra do ano que você chegou ao AZ? Se eu não me engano, foi em 2006. Foi a nossa primeira conversa. Olha aí, tá vendo? E eu me lembro que quando você chegou no AZ, foi indicado por um outro professor, você pode falar um pouco sobre isso? Você já usava técnicas muito legais da sua interação com os alunos, mas além disso, você já chegava com a sua apresentação de aula em PowerPoint em 2006. Então a gente passou agora pela pandemia e muitos professores falam, não, como é que eu vou fazer minha apresentação? Então em 2006 você já levava a sua apresentação. Como é que foi essa sua entrada? Eu acho que isso tem muito a ver com a cultura do AZ, né? Com o I, né? Que era a inovação. E eu acho que o AZ vocês deixaram sempre um ambiente que as pessoas podiam criar, podiam ousar. E quando a gente fala, por exemplo, né, em pleno 2022, a gente está aqui gravando um podcast, e eu me lembro que lá no começo do AZ a gente já falava sobre isso, a gente gravou aquelas pílulas, você lembra? Então, algo que a gente está fazendo aqui hoje, talvez a gente tenha feito isso há 14, 15 anos atrás. E aulas em vídeo. Quando a pandemia estourou, muitas pessoas, muitas escolas foram lá e começaram a gravar, os professores desesperados, né, de como é que eu faço uma gravação de uma aula em vídeo? Como é que eu me posiciono? Como é que eu me porto? A criação, né, vamos dizer assim, do professor digital. E a gente já fazia isso há muito tempo no AZ. Se eu não me engano, Fernando, acho que a primeira videoaula que a gente gravou no AZ foi em 2014, 2013. E quem foi que fez isso, Rodrigo? Quem foi que fez isso? Quem foi, né? Então, eu lembro que eu gravei lá uma aula de biologia, que foi a nossa primeira aula, e foi uma aula ao vivo. Imagina, né? Como é que se faz uma aula ao vivo em 2014, 2013, né? A gente fez aula ao vivo, interagiu com os alunos, eles mandavam dúvidas. Então, algo que é muito comum hoje, 2022, a gente estava fazendo isso já, né, em 2014. E isso está muito preso à cultura. E eu me lembro que também um dos diferenciais do AZ em relação a muitas escolas era a tecnologia em sala de aula. A gente tinha projetores em todas as salas, que hoje é uma coisa comum. Hoje, muitas escolas, nas suas salas, têm projetores. Mas, quando a gente começou no AZ, 2006, 2007, isso era uma coisa muito rara. E todas as salas do AZ tinham projetores, e isso, de certa forma, era estimulado que os professores usassem. E é claro, naquele começo, o PowerPoint ele era muito rudimentar, né? Ele era muito limitado. E a gente fazia, não tinha muita noção assim, de layout, noção assim, quais são as fontes mais adequadas, mas era um terreno que estava sendo pisado pela primeira vez. E nesse mesmo momento, né, que era... Se você olhar os slides hoje, você poxa, podia melhorar, né? Mas aquilo era muito impactante para os alunos, né? Tanto que os alunos eles tinham aquela adesão muito grande, aquele encantamento. Eu acho que essa é uma das marcas que as aulas, de maneira geral, traziam para os alunos. Eles ficavam encantados. Um aluno, quando o professor falta, a gente percebe que em alguns lugares os alunos falam que bom, não vai ter aula. E no AZ era diferente. Quando o professor faltava, poxa, a semana seguinte, por que você faltou? A gente precisa da sua aula, marca uma reposição. Então tinha esse aspecto do encantamento. Quando o aluno perdia um dia de aula lá, perdia um grande evento, né? E ele sentia falta disso. Mas isso tudo foi a cultura, né, que vocês criaram, que você deixou lá. E como a cultura, ela define, né, o tipo de posicionamento, o tipo de ação que você vai exercer lá. E eu queria que a gente falasse um pouco, né, sobre esse treinamento das pessoas. Como que a gente desenvolve, né? É possível, Ferrão, uma pessoa que nunca deu aula se tornar um professor referência na sua disciplina? Totalmente possível, totalmente possível. E a gente tem muitos exemplos de sucesso em relação a isso, tanto lá no PH, onde a gente começou, né, quanto no AZ, né.
Eu acho que, fundamentalmente, eu acho que tem uma gradação nessa formação, né, dos professores. Pelo menos nesse estilo de escola em que nós trabalhamos, que era uma escola um pouco mais voltada para desempenho acadêmico, né? Mas existem diversos tipos de linhas de ensino-aprendizagem. Cada uma delas, o professor tem uma formação, eu acho, que é mais apropriada para cada uma dessas linhas, né? Então, mais uma vez, o que a gente viveu não é certamente o que é o melhor ou o que vai valer para todas as ocasiões, certamente. Aliás, eu acho que esse é um dos pontos em educação que talvez nos deixe mais míope, que é o de não reconhecer que essa diversidade de metodologias, de métodos de ensino e aprendizagem, essa diversidade ela é muito importante para a gente identificar o que pode nos inspirar, o que pode fazer com que a gente melhore um pouco mais o engajamento dos alunos, o gosto dos alunos pela aprendizagem, e a gente vê isso que talvez seja uma das competências mais importantes nos dias de hoje, que é o aprender a aprender, né? O quanto essa renovação do desejo de aprender ela é fundamental, não só para os alunos da educação básica, mas para a gente, né? Como seres humanos que querem melhorar continuamente. Então, dá perfeitamente, e eu posso falar um pouquinho sobre como é que foi lá no AZ, mais uma vez. Tinha algum evento lá que reunia esses professores menos experientes para treiná-los, desenvolvê-los? Tinha sim. Nós tínhamos lá um programa que a gente chamava de Escola de Talentos. Mas acho que teve um evento antes, que você, né, foi ali o grande pai desse evento. Lembro que foi um encontro que aconteceu num sábado, lá em Botafogo. Isso. Qual era o nome daquele evento? Era Fórum de Aprendizagem Didática, talvez? FAD, era isso aí. Era isso, talvez. Não, desculpa, errei. Era Fórum de Aprimoramento Didático. Era isso, FAD. Fórum de Aprimoramento Didático. Então, mas ali não fui eu, não. Acho que fomos nós ali, tá? Uhum. Eu, o Sudin, o Rabinho, o Naum, nós. Ali a gente sempre construía as coisas em conjunto. E nesse FAD, nós tínhamos ali a apresentação. Os professores, a gente aproveitou esse dia para fazer muitas atividades. Uma delas foi a de nós reunirmos professores que tinham resultados destacados em alguns critérios da avaliação de satisfação que os alunos preenchiam, né, nas aulas. Nós tínhamos ali alguns critérios que eram conteúdo, didática, dinamismo, uso do data show, por exemplo, e a gente sempre tirava uma nota baixa, né, o conjunto, a média dos professores era uma média baixa naquela época, porque a gente ainda estava aprendendo a usar, né, esse recurso, e é bom a gente saber mediar isso, né, quer dizer, a gente poder fragilizar um pouco para a gente não ter vergonha de mostrar que a gente está aprendendo também, né? Você vê que isso foi em 2006, quanto isso foi importante aí 15 anos depois, né? Mas enfim, então tinha os critérios de avaliação de desempenho dos professores, né? Eram conteúdo, didática, dinamismo, controle disciplinar, uso do data show. Depois a gente foi renovando esses critérios. E aí, nós, ao tabularmos os resultados dessa pesquisa de satisfação que os alunos preenchiam, nós percebíamos quais professores tinham desempenho de maior destaque em cada um desses critérios. E no FAD, então, no Fórum de Aprimoramento Didático, a gente pediu para que os professores com maior destaque em cada um desses critérios falassem um pouquinho sobre como era a sua preparação, sobre como era a sua estratégia de uso dessas técnicas em sala de aula para todos os outros professores, né, para todo o time restante de professores. Então essa troca, ela de novo foi construindo uma cultura de aprendizado mútuo, né, de modo que eles todos percebiam que podiam, mais uma vez, todos podiam se mostrar vulneráveis em cada uma dessas técnicas e poder aprender com o outro. Então, foi muito legal esse dia, um dia bastante marcante ali. Cada um fazia um comentário, né, a respeito de como podia usar aquela técnica na sua disciplina especificamente. Foi muito bom. E daí a gente desenvolveu muitas outras coisas, né? Agora, uma coisa que é essencial, Rodrigo, que eu queria chamar a atenção aqui, que é o seguinte.
o professor precisa, antes de, talvez, pensar em cada uma dessas técnicas, né, que parecem ser um pouco mais sexys, né, na aula, mas acho que o professor precisa passar bastante tempo se dedicando ao conteúdo de cada um dos assuntos, ler livros diferentes sobre cada um dos tópicos, né, treinar a ordem em que ele vai apresentar cada uma das partes da disciplina, né, daquele conteúdo. Então, se o professor não estiver seguro naquilo que ele vai ensinar, de teoria e exercícios, não souber explicar o exercício de diferentes formas, eu considero que o treinamento do data show, o treinamento do uso das cores no quadro, da impostação da voz, do próprio controle disciplinar, esses são treinamentos posteriores. Primeiro, o professor precisa estudar bem o conteúdo e diversificar sua referência bibliográfica, conversar com os professores mais experientes. Acho que esse é o primeiro passo. Professor Carlos, eu lembro que lá no AZ era muito comum você chegar para dar uma aula e de repente você entrava e no meio da turma tinha um professor, colega lá do AZ, de outra disciplina. Eu percebi que isso era muito relacionado a um dos pilares, a um dos fundamentos lá do AZ, que era o aprendizado mútuo. A pessoa entrava na sua sala para tentar entender assim, o que você aplica na sua aula que pode ser útil na aula desse outro professor. E algo que também você falou para mim que sempre foi muito importante, que a gente tem que ter essa base de conteúdo, essa base teórica, mas não existe uma receita pronta. E aí é o ciclo PDCA girando na sua formação. E o pessoal falava assim, poxa, você dá sempre a mesma aula? Não, porque eu dou a primeira aula, eu consigo entender onde que os alunos entenderam mais, onde tiveram mais dificuldade, o que eu consigo avançar. E aí a outra aula, ela vai se transformando. Eu vou pegando os meus erros, vou ajustando eles, e pensando como era o horário do AZ, que a gente dava aula em todas as turmas, né, de segunda a sexta-feira, a aula de sexta-feira é aquela aula que já estava toda redondinha. E tem um grande amigo nosso, né, professor Vini Silveira, que ele ainda implementou uma outra inovação que, para mim, é fantástica. E a gente tem a alegria de ter ele com a gente na capitania, que o Vini, não sei se você lembra disso, ele grava a última aula dele da semana. Então, sei lá, a aula da semana é sobre lentes esféricas. Aí ele deu aula na segunda. Aí ele viu o que funcionou, o que não funcionou, aí terça-feira ele ajustava. Aí viu o que funcionava, e aí ia para quarta. Quando chegava na sexta-feira, é como se todos os erros já tivessem sido cometidos. E aí aquela aula ele gravava. Então ficava aquele áudio registrado. E aí o que ele fazia um ano depois? Na semana que ele ia dar aquela aula, antes de começar a aula, ele ouvia o seu próprio, vamos dizer assim, seu próprio podcast de como ele fez. E mesmo a melhor aula dele, quando ele ouvia, ele ainda fazia ajustes, mostrando que a nossa formação ela é sempre contínua. Não existe uma aula perfeita. E hoje as pessoas gostam muito de falar assim, aula expositiva não existe mais. A melhor aula é sempre com metodologias ativas. E, na verdade, na educação, a resposta sempre vai ser depende. Depende porque tem conteúdos que, às vezes, uma aula expositiva é mais apropriada. Tem grupos de alunos que, talvez, uma metodologia ativa seja mais adequada. Então, existem muitos cenários. E eu acho que o bom professor é aquele que consegue abrir ali, né, o seu leque e conseguir identificar, para esse grupo, a melhor estratégia é essa daqui. E por isso que o professor ele é uma criatura que não pode ser substituída. Porque a pessoa pode chegar, eu quero aprender sobre lançamento oblíquo. A pessoa entra no YouTube e vai ter uma aula expositiva sobre lançamento oblíquo. Mas o contato humano, ele existe para o professor escolher qual é a melhor maneira para essa pessoa. E os bons professores conseguem perceber isso. E essa estratégia, né, de reconhecer o melhor método de aula, qual é a melhor ferramenta naquele momento, está ligado a essa cultura. O professor conseguir inovar, ele ter, né, essa autonomia, ele ter esse desejo de buscar sempre a excelência. A excelência não é ele dar uma aula maravilhosa. A excelência é o aluno ter o resultado que ele tem como objetivo. E quando os professores saem falando assim, poxa, eu dei uma aula incrível, e você conversa com os alunos e eu não entendi nada. Quer dizer, a aula foi boa para ele. E uma aula que é boa para todo mundo. Para o professor que tem prazer em perceber que o aluno viu o valor na aula dele, viu utilidade, e o aluno sair falando assim, cara, agora eu consigo fazer qualquer exercício sobre, sei lá, lente esférica. Não sei nem se esse é o nome do assunto, né? Tem também. Não, excelente. Pô, Rodrigo, brilhante. Ó. Parabéns. Concordo com tudo que você comentou.
No caso da física, cara, falar muitos nomes aqui de grandes professores, o Vini Silveira, né, que é nosso grande companheiro aqui da capitania, foi um cara que ele ajudou, né, a me aposentar da sala de aula, porque eu me lembro que quando a gente começou a dividir as turmas, muitos alunos, às vezes eu chegava para dar uma aula, ué, hoje não é o Vini, não? Aí eu falava, pô, deixa eu pelo menos dar uma mensagem aqui para vocês e tal. Então o pessoal ficava, tá, não, tudo bem, Ferrão, beleza, a gente vai te aceitar aqui. E o Vini veio com toda essa questão, não só da técnica de aula na didática, né, de como os alunos também, do dinamismo que ele usa em sala de aula, do quadro que ele usa, mas ele veio também com uma questão muito forte ligada ao uso da tecnologia, de como isso poderia emocionar os alunos em sala de aula, né? Tanto o Vini quanto o Júlio, né, que são os dois grandes, são os nossos grandes alicerces aqui da apresentação da aula multimídia, né? E que também me ensinam até hoje, né? Como é que isso pode ser usado para melhorar as minhas aulas. E um detalhe, né? Você que dá aula, você que é professor e gostaria, né, de ter slides mais encantadores, slides que de fato, né, retenham a atenção dos alunos. Segue a gente da Capitania nas nossas redes sociais, segue o nosso canal no YouTube, segue o nosso Instagram, que a gente vai estar sempre ali postando algumas dicas de como você consegue melhorar, né, essa comunicação dos seus slides com a sua aula. Porque tem muita gente que acha que o slide é transformar aquilo que está no quadro para uma projeção. E não é. O slide ele é um reforço. Ele vai reforçar ali o seu discurso. Então nós da Capitania focamos muito nisso. Então segue a gente para conhecer um pouco mais, para pegar essas dicas aí e contar para a gente também nos comentários o que você faz para tornar esses slides legais, o que você usa, qual o tipo de animação. E a gente está aqui para ter esse ambiente também, né, de troca, porque é sempre bilateral, né? E já fazer o convite aqui para o próximo, né, para o Vinícius e para o Júlio, virem aqui também e comentarem um pouquinho sobre como é que são essas técnicas aí, que são sensacionais. Muito bom, né? Então, Vini, Júlio, cara, o próximo é com vocês, hein? Sim. E, Ferrão, então o AZ começou, né, lá em 2006, lá em Botafogo, e o AZ foi tomando território pela cidade do Rio de Janeiro, né? Foi para Barra, foi depois para Tijuca, foi para o Recreio, chegou em Ipanema, né? Isso aí. 5 bairros que são grandes referências, né? E isso começou... Errei um bairro? Não, eu ia falar Botafogo, Tijuca, Barra, Ipanema e Recreio. Porque eu ainda acertei a ordem, né? É isso aí. A cronologia. Muito bom. E esse colégio, né, que era um curso que virou um colégio, né, incorporou um colégio, ficou ali em 5 bairros que são grandes ícones da cidade, muitos aprovados em medicina. Chamou muita atenção do pessoal do mercado educacional? Acho que sim, né? Acho que sim. Isso era um valor muito importante para a gente, né? De tentar melhorar sempre, né? E de tentar construir uma reputação de que as pessoas pudessem confiar, né? Essa questão, essa palavra, né? A confiança, ela tem também muito a ver com aquele valor que a gente já tinha comentado do aprendizado mútuo e que eu acho que desatava alguns nós em relação a esse compartilhamento de técnicas de aula que os professores faziam entre as diferentes disciplinas, né? Você comentou num outro ponto. Construir confiança não é fácil, né? Isso exige, né, muito tempo, né? E a gente precisa sempre justificar mais uma vez o que a gente diz com o que a gente vai praticar logo em seguida, né? Então, usando isso como base, eu acho que a gente fez com que as pessoas acreditassem no que a gente estava propondo sempre, tanto em relação ao método de ensino, quanto em relação também à gestão ali da carreira das pessoas que trabalhavam com a gente. Acho que os resultados que nós conseguimos, né, professores, colaboradores, alunos, foram consequência dessa confiança e desse desejo de melhorar sempre que a gente foi norteando ali as nossas ações, né? Então, a partir desses resultados, a gente começou a pensar em como dar escala para esse método de ensino. Começamos a montar nossa plataforma de ensino virtual e passamos isso depois para um aplicativo, né, em que os alunos conseguiam realizar ali algumas atividades com apenas alguns toques no celular.
Isso já em 2014, 2015. Então, essa busca por sempre apresentar alguma coisa que fosse diferente e que gerasse resultado, ou de repente, de perceber algum caminho que a gente estava tomando que era errado e reajustar esse caminho, eu acho que essas foram ações que nós tivemos que nos levaram aí a chamar a atenção de outros grandes grupos educacionais. Né? Então a gente, fazendo assim um resumo até agora, né, começou ali no PH como monitor, virou professor, coordenador de física, foi o gerente ali, né, de ensino, começou a empreender e aí criou uma empresa com a cultura sólida e começou a atrair, né, o mercado educacional. Né? Grandes players desse mercado começaram a olhar para o AZ e bateram lá na tua porta, né? Foi isso. Bateram na nossa porta, né? A gente, então, ali a partir de 2014, 2015, quando a plataforma de ensino começou a ficar um pouco mais consolidada, a gente também olhou um pouquinho para o lado e percebeu que outras escolas concorrentes estavam sendo adquiridas por outros grandes grupos de educação. E isso nos deixou um pouco de olho aberto, de ouvido em pé, né? Porque esses grandes grupos poderiam trazer um nível de investimento que talvez nós quatro, né? Ninguém veio de alguma família que tivesse um suporte financeiro grande, né? Então nós ficamos um pouco com receio desses grandes competidores e com esse assédio que a gente começou a ter também, né, dos grandes grupos, eu acho que principalmente por causa desses dois pontos, né, a cultura de aprendizagem contínua e do uso da tecnologia, a gente então começou a pensar em como fazer essa transição, né, do AZ como uma organização que dependia apenas da tomada de decisão de nós quatro para o AZ inserido num outro grande grupo de educação que pudesse fazer com que todas as pessoas ali também tivessem um pouco mais de segurança, né, de trabalho e não tivessem o risco de repente, a competição do mercado fazer com que as condições de trabalho piorassem. E eu vejo esse momento, né, assim, como um fechamento, né, de um ciclo. E o bom quando um ciclo fecha, uma estação fecha, uma outra começa. E eu imagino que quando você, né, completou, vamos dizer assim, a sua carreira ali no AZ, fechou esse ciclo, um novo ciclo começou. E quando você saiu do AZ, já vendido ali, qual foi o sonho que você correu atrás? Que propósito te movia depois desse momento, né? Bom, vou dar um passinho atrás. Claro. Só para dizer o seguinte, a partir de 2014, 2015 começou então essa consulta, né, de grandes grupos de educação em relação ao AZ, né, às escolas que a gente tinha e ao sistema de ensino, né. A venda aconteceu só em 2018, né. Foi quando a gente foi adquirido pelo grupo SEB de educação, que tem a base lá em Ribeirão Preto, da família Zahner, né. O Dr. Chaim nos consultou, a gente fez várias reuniões, né. Foi um longo processo de venda, né, do grupo de educação para eles. E aconteceu em 2018, mas nós continuamos lá, né, dentro do grupo SEB, o AZ fazendo parte das escolas, do grupo de escolas de performance acadêmica, né, do grupo SEB, e aprendemos muito no período em que estivemos lá. O Felipe Sundin continua lá como diretor-geral do AZ, né, dentro do grupo SEB, eu, o Naum e o Bruno Rabin, nós saímos em diferentes momentos. Eu saí em 2020, em maio de 2020, logo depois do início da pandemia, já refletindo um pouquinho sobre, como você comentou, né, sobre toda essa trajetória e sobre os outros passos que eu gostaria de dar. Né. Sempre falo já sobre esses próximos passos, mas queria deixar aqui registrado um agradecimento muito grande a todas as pessoas que fizeram parte do sonho do AZ com a gente, né, foram muito importantes. Você, Marcelo Cruz, o Rafael Pina, né, o Felipe Rossi, a Viviane, o Wellington,
e muitas outras pessoas, a gente sempre vai acabar esquecendo alguém, né? A Juliana Petruccelli também foi muito importante para a gente no sistema de ensino, uma fera, né? E a Lúcia Soares, não posso deixar de falar dela, a Catarina foi muito importante também. Então foram pessoas muito importantes para a construção, né, dessa instituição de ensino. Né? Mas, enfim, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa segunda parte, né? E depois do AZ. E depois do AZ. Completou o álbum de figurinha, e agora? Bom, é isso, assim, eu não sei se você lembra, mas eu fiz o projeto de fim de curso lá em 99, na Engenharia de Produção, como abrir um curso para vestibular, né? Cara, esse projeto de fim de curso, de fato, tive experiência no PH, depois no AZ, monto o sistema de ensino, aí vende um grupo de educação, e agora, né? Aí eu comecei a refletir um pouquinho sobre o propósito, né? E refletir um pouquinho sobre o que tinha me levado até ali. A inspiração dos meus pais, né, da minha mãe e do meu pai, mas também o fato de eu ter tido uma oportunidade de estudar em escolas muito boas, todas elas públicas. Então eu estudei na Escola Municipal de Hermóis, no Caxambi, depois estudei no CAP da UERJ, que é uma escola estadual, depois estudei na UFRJ, né, fazendo engenharia de produção, sempre estudei em escola pública. Mas a minha carreira toda foi desenvolvida em escola privada. Aí eu comecei a refletir sobre como devolver um pouco, né, da oportunidade que eu tive para outras pessoas. E aí entrei no mestrado em administração pública na FGV, tentando aprender um pouquinho mais sobre educação básica pública aqui no Rio de Janeiro. Eu fui atrás da Cláudia Costin, que tinha sido secretária municipal aqui do Rio de Janeiro, já foi ministra também, já foi diretora do Banco Mundial, na pasta de educação, além de secretária em São Paulo. A Cláudia realmente tem uma carreira fantástica. Então, fui atrás dela para que ela me orientasse na minha dissertação de mestrado, e fiz o mestrado voltado para a educação pública, que depois acabou sendo editorado num livro que nós lançamos aí há poucos dias. Né? Semana passada, né? Isso aí. Você lançou um livro, esse mestrado. E quais outros projetos você desenvolve, né? Eu lembro que o seu pai, ele tinha uma grande paixão que era o samba. Isso aí, bem lembrado. E eu acho que as grandes paixões que você vive hoje, né, o samba e o futebol, tem ali a presença muito forte do seu pai, né? Fala um pouco do futebol, Ferrão. Qual o seu time? Conta aí pra gente. Bom, eu sou o time do Rio de Janeiro que tem mais títulos nos últimos anos, né? Sou Flamengo. E também tive a oportunidade de jogar algumas vezes com o Zico. Isso aí é uma coisa que eu coloco no currículo. No currículo, né? Jogou bola com o Zico. Quem mais do Flamengo? Júnior, Pet? Joguei bola com o Júnior, joguei bola com o Pet. Tem algumas partidas aí comemorativas, né? O futebol é também uma paixão grande, né? Logo depois que eu saí lá do AZ, aliás, durante o período que eu estava no AZ, a gente chegou a tentar namorar lá um patrocínio do AZ pequenininho, né? No uniforme do Flamengo, fazendo um trabalho lá com a base, com as categorias de base, né? Era a época da gestão do Eduardo Bandeira de Mello, que, por incrível que pareça, o EBM, o Eduardo Bandeira de Mello, ele foi aluno do meu pai, no CAP da UERJ, e uma vez eu fui ao Flamengo conversar com ele sobre como unir educação e futebol, e a gente fez um projeto lá para reforço escolar para a base. Foi muito legal. Nessa época, inclusive, eu visitei o Ninho do Urubu e o Vinícius Júnior estava lá. E o Vinícius Júnior estava tomando bronca porque não estava levando a escola muito a sério. Então, tinha esse trabalho também lá no Flamengo de fazer a base levar a escola com um pouco mais de seriedade. E eu tenho certeza que o Vinícius Júnior lembra desse evento hoje em dia. Então, Vinícius Júnior, se você estiver assistindo a gente, ouvindo a gente, comenta aqui, que você lembra desse dia. E eu que, sou vascaíno, a gente se conhece há muito tempo, eu presenciei muitos títulos que o Flamengo ganhou, e você deve ter presenciado aí muitos rebaixamentos que o meu time teve, né? Aliás, escreve aqui, você que está assistindo, qual é o seu time? Você é Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense, ou se você é de um outro estado, coloca aí, pessoal dos outros estados. E, Fernão, e a sua outra paixão, o samba? Como é que você conseguiu juntar, né, essa paixão do samba com a sua outra paixão, que é a educação? Eu acho que essa questão, né, a educação é muito transversal, né? E eu tinha feito essa primeira tentativa de unir educação e futebol lá com
com o Flamengo. Eu acho que isso é muito importante. O Vasco, por exemplo, tem um trabalho que é muito valioso, aí já há muito tempo o Vasco faz isso, né, de prover educação lá, as categorias de base. Eu acho que isso podia ser um tema para os clubes de futebol do Rio de Janeiro até encontrarem um pouquinho mais de propósito, aí não só a disputa do campo, né, mas tentar fazer com que as categorias de base equilibrassem um pouquinho mais essa dedicação ao campo e também à escola. Mas, enfim, voltando à questão do samba, né? Como eu comentei, eu estudava na Escola Municipal Jean Mernois e eu só consegui passar para o CAP da UERJ porque eu era filho de professor. Meu pai era professor da UERJ, então, naquela época, eu fiz o concurso de 1985. O CAP ele tinha 15 vagas oferecidas para filho de professor, 15 vagas oferecidas para filhos de funcionário e 30 vagas de ampla concorrência. E eu me lembro que quando a gente foi buscar o resultado da prova, a minha mãe viu na listagem, eu era o 13º das 15 vagas para filho de professor. E a nota do primeiro colocado da minha cota de filho de professor, a nota do primeiro colocado, era muito abaixo da nota do último colocado da ampla concorrência. E isso me marcou muito, né? Depois refletindo, depois de ter feito todo esse ciclo na educação privada, isso me marcou muito. Pô, se eu não tivesse tido essa oportunidade na UCAP, que era uma escola com um turno integral, que era uma escola muito forte, tinha uma formação muito diversificada, eu tive acesso a grandes professores lá. Se eu não tivesse tido essa oportunidade, talvez eu não tivesse construído essa carreira. E aí, refletindo sobre isso, e também sobre o fato de que o meu pai era o professor da UERJ e gostava muito de samba. Meu pai já é falecido e os momentos que eu me lembro do meu pai em que ele se sentia mais feliz eram momentos em que ele estava no samba. Então eu comecei a pensar sobre tudo isso. Falei, cara, agora eu acho que vale a pena de repente pensar num projeto que seja de educação e samba. E aí fui e montei, né, junto com outros amigos, uma ONG chamada Samba Educa. E hoje a gente monta espaços de aprendizagem em comunidades em situação de vulnerabilidade, ligadas ao samba, e a gente começou com montagem de pré-vestibulares sociais, mas a gente está ampliando isso para reforço escolar para outras séries, outras crianças de outras faixas etárias. Né? O pessoal que está nos assistindo aqui, né, deve estar perguntando esse adesivinho aí. É adesivinho. Agora a gente explicou, o Samba Educa, né? É onde isso aí. E a primeira implantação foi onde, Ferrão? Bom, a primeira implantação foi no Museu do Samba, que fica ali na base da comunidade da Mangueira, né, bem próxima à quadra da escola de samba. O meu pai era portelense. Estava no inimigo. O meu pai era portelense, eu sou mangueirense. Meu pai era portelense, mas... O que você acha que é pior, né? O pai ser portelense e o filho mangueirense? Ou o pai ser vascaíno e o filho flamenguista? O que você acha que é pior? Pô, meu pai era tricolor, meu pai era fluminense. Gente, você gabaritou todas as... Meu pai era fluminense. É engraçado que, a gente sempre teve uma relação ótima. Mas, de fato, assim, meu pai era professor de ciências sociais e tal, ele também dava muita liberdade pra gente tomar as nossas próprias decisões, né? E aí, eu acho também isso por uma questão geracional, no caso do time de futebol, ali década de 80, né? Eu me lembro, a primeira lembrança que eu tenho ali já como gente, entre aspas, 1981, dezembro de 81, a gente sendo campeão mundial lá em Tóquio, então não tinha como ali, início da década de 80, acabei virando Flamengo, mesmo ele sendo Fluminense. E agora em relação à Mangueira, por que eu virei mangueirense? Porque eu participei de um projeto social lá na Mangueira, ali na Vila Olímpica, eu jogava handball. E aí comecei a realmente me aproximar da escola, gostar muito, né, da escola. Meu pai era um grande fã do Cartola também, e isso me fez virar mangueirense. Então, aí uma curiosidade, né, do meu pai. E eu imagino assim, que esse projeto, né, de levar, né, educação, levar um pré-vestibular social ali na Mangueira, acaba mostrando que educação é só um dos elementos, né, necessários. E eu imagino que você precisou de outras ajudas, né, para fornecer ali os outros recursos que são necessários para que uma educação, né, seja levada. Conta aí um pouco dessa experiência, desses colaboradores que foram lá, né, te ajudar nesse grande sonho, nesse grande propósito aí. Muito bom, muito bom. Quem está comigo nesse projeto, né, da ONG? O Naum, o Paulo Fischer, um outro grande amigo,
o André Duarte e a Nilcemar Nogueira, que é presidente do Museu do Samba. Como é que eu cheguei lá? Eu logo depois ali ao longo do mestrado, né, fui começando a perceber que os problemas educacionais, principalmente de oportunidades, eles estão ligados às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, nível socioeconômico baixo. E aí, comentando com um amigo, o Simas, professor de história, eu falei, pô, Simas, eu queria fazer um projeto que fosse de educação em samba. Eu falei, cara, por que você não vai lá no Museu do Samba? Lá tem um espaço e tal, de repente você faz uma reforma lá e tal. Eu fui lá, conversei com a Nilcemar e apresentei o projeto a ela. Pô, Nilcemar, olha, a gente quer ao mesmo tempo montar aqui um espaço que dê oportunidade para as pessoas terem aulas, né, terem boas oportunidades de estudo, mas também usar esse espaço para treinar professores, né, para os professores que de repente estão ali na licenciatura e querem ter um pouco mais de prática de sala de aula, querem ouvir um pouco do que a gente viveu no PH ou no AZ, do que pode dar certo. Esses professores podem encontrar aqui um ambiente em que eles também têm a oportunidade de desenvolver as suas carreiras, né? Então, ela aceitou e a gente montou o primeiro polo lá no Museu do Samba. E como você disse, a gente não faz nunca nada sozinho, então tem grandes apoiadores lá com a gente. Tem o TT Burger, né, que é do meu grande amigo e ex-aluno, o André Meisler, né, que é um dos sócios lá do TT. Irmão do Rony Meisler, da Reserva também, que é outro ex-aluno aí. Então, o TT Burger, um parceiro muito importante. A RH Med, que é uma empresa de medicina ocupacional do meu amigo Antônio, presidente da RH Med, né? Ele estuda comigo na engenharia de produção do UFRJ, nos ajuda também bastante. O Estude, a plataforma Estude, de um outro amigo também, eu conheci no conselho de uma outra ONG aqui no Rio de Janeiro, chamada Parceiros da Educação. O Estude é uma plataforma de videoaulas que nos apoia, entre outras coisas, né? O Ricardo Sudário, que é um dos diretores lá do Estude, também nos apoia. Árvore de Livros, também um outro ex-aluno nosso, o João Leal, também nos apoia. O Brownie do Luiz, que dá brownies lá pra gente, pra garotada. E tem um dia do brownie, tem um dia do hambúrguer, como é que é isso? Tem o hambúrguer que a gente recebe lá do TT às segundas-feiras, o brownie é quinta-feira. A RH Med nos ajuda lá com o Vale Alelo, que a gente faz compra de lanches, tem nos outros dias também. Tem a Parmê, próxima ali, que dá pra gente sempre um bolo por mês, pra gente fazer a comemoração dos aniversários. Legal. Né? E tem outras escolas também parceiras, né? A Escola Eleva já nos concedeu algum material didático, né? O próprio Alcubo também convida os nossos alunos para aulões, já também nos ajudou com as aulas de competências socioemocionais da professora Antônia Burke, que também é outra referência para a gente muito importante. Então tem muitos parceiros aí que nos ajudam. E aí, esse projeto ele é muito incrível, né? Porque ele não leva só aula. Olha, vou te ensinar aqui a resolver questões para você ir melhor na sua prova do Enem, na prova da UERJ. Eu vejo que você tem uma preocupação nos diversos aspectos, porque tem que ter uma aula de desenvolvimento socioemocional para trabalhar essas competências emocionais, porque a gente vê que existem alunos que estão muito bem preparados, alunos que têm uma base técnica, uma base teórica muito boa, mas às vezes o lado emocional dele está fragilizado. E a gente pega alguns exemplos que são muito icônicos. Aquela atleta, né, que era da ginástica olímpica dos Estados Unidos, Simone Biles, era a atleta mais bem cotada, com talvez o melhor perfil técnico, mas o lado emocional dela não permitiu que ela disputasse algumas provas nas Olimpíadas de Tóquio. A gente pega um outro caso na música, né, o Justin Bieber. Não estou aqui para dizer se é bom, se é ruim, né, mas me parece ser um grande músico. Me parece, a minha opinião de leigo ali, é que ele tem uma qualidade musical muito grande, mas o lado emocional dele não permitiu que ele fizesse alguns shows nessa época que teve aí o Rock in Rio. Então eu vejo que você tem essa preocupação, né, dessas aulas do socioemocional, para trabalhar isso, essas dinâmicas, as pessoas se conhecerem, e a gente vê hoje que tem muita indecisão. A pessoa, eu quero fazer engenharia. Aí a pessoa vai lá, faz, cursa às vezes algum período e de repente descobre, não é isso que eu quero. E eu vejo que essas aulas acabam também exercendo uma parte de autoconhecimento, né? O que você gosta, quais são as suas afinidades, isso que você gosta é realmente seu? Alguém que colocou isso em você? Quão genuíno, né, é esse desejo que está dentro do seu coração de seguir determinada carreira? E é sempre bom tomar essas decisões logo, conhecer
bastante você, antes de tomar essa escolha, eu quero determinada carreira, porque evita um transtorno lá na frente. E além desse trabalho emocional, né, a gente sabe que a alimentação, a nutrição, ela é muito importante para a aprendizagem. Eu vejo que você tem essa preocupação. Às vezes as pessoas falam assim, é só levar aula para essas pessoas. Não. É importante que tenha um coletivo, né? Porque grandes projetos não são feitos sozinhos, são feitos a muitas mãos, e cada um tem uma área que se destaca. Então tem uma parte de aulas, e eu sei também que o seu projeto ele desenvolve esses professores, então não é só desenvolver o aluno, é desenvolver também a equipe que vai trabalhar com eles, para tentar mudar a história dessas pessoas, que elas tenham, né, mais empregabilidade, que elas tenham, né, um destaque no mercado de trabalho e que elas possam gerar um impacto. Que elas possam mais lá na frente, e a gente que é professor, né, e a gente já está muito tempo já na estrada, é muito legal que às vezes a gente vai no médico, encontra alguém lá atendendo, ou a gente vai num advogado, a gente vai, olha, eu fui seu aluno. E aí você olha, gente, né, como a gente deixa uma semente, né, na vida dessas pessoas. Claro que o mérito não é nosso, é todo da pessoa, mas que bom que a gente pôde participar dessa jornada, né? E eu vejo que o seu trabalho acaba impactando os alunos, impactando, né, os professores e todo mundo que está, né, ao redor ali, vendo essa transformação. Mas uma coisa que eu acho muito importante da Samba Educa, né, da ONG, é que o nosso desejo é o de tentar gerar essas oportunidades educacionais, mas unindo isso a diferentes partes interessadas, né, diferentes players ali. Uma coisa que eu acho muito importante, a gente tem tentado fazer isso, é ir até as escolas de licenciatura, a UERJ, por exemplo, fica muito próximo ali do Museu do Samba, tentar fazer algum acordo ali com as licenciaturas da UERJ, a gente está mantendo esse contato para isso, para que o pré-vestibular social seja um espaço em que os estudantes de licenciatura possam colocar em prática aqueles conhecimentos teóricos da faculdade, né? E a gente possa gerar algum feedback, tanto a coordenação quanto os alunos. Então isso vai ser bom para a formação dos professores. Ao mesmo tempo, isso também é bom para um público que, às vezes, precisa de maior tempo pedagógico para ter um aprendizado mais relevante, né? Eles podem até ter o acesso às escolas públicas ali perto, né? Mas, ao mesmo tempo, se nós conseguirmos aumentar esse tempo pedagógico, isso é melhor para eles. E, além disso, tem algumas empresas que precisam cumprir uma cota de contratação de jovem aprendiz e podem encontrar lá nas nossas turmas jovens que têm uma dedicação, um empenho e algumas competências suficientes para eles assumirem esses cargos. Se a gente consegue fazer essa triangulação de escolas de licenciatura com os professores, os alunos ali que são, em geral, alunos ali na comunidade do samba, né, das diferentes escolas, a gente consegue encontrar pessoas em situação de vulnerabilidade que precisam dessas oportunidades educacionais. E, ao mesmo tempo, a gente também pode tentar fazer com que as empresas apoiem esses projetos, também cumprindo as cotas lá e gerando emprego para esses alunos, né? Os professores que participam do projeto e são desenvolvidos também podem potencializar a sua empregabilidade em outras escolas, e a gente pode distribuir os currículos desses professores mais bem avaliados, que têm passado pelo nosso treinamento. E a capitania tem ajudado nisso, na formação desses professores também, e isso foi algo que a gente conversou no início, né, você, Júlio e Vinícius, que era uma das condições que nós tínhamos de propósito para a capitania, que era ajudar nessa formação de professores, né, também. E eu me recordo que a gente, no nosso primeiro treinamento online, né, na nossa plataforma, a gente convidou, né, os professores lá do PVS Dona Zica, né, que está ligado ao Samba Educa, e a gente cuidou ali, né, desses professores, desenvolvemos aulas, e a gente teve uma sequência ali de aulas com eles, né, que a gente apresentou as nossas estratégias de storytelling, de metodologias ligadas a aulas expositivas. Tem uma parte robusta, né, na nossa plataforma sobre aulas multimídia, como que o professor pode usar esses recursos tecnológicos para se destacar. E no final, né, dessa apresentação, houve um momento que os professores, que eram nossos alunos, apresentavam para a gente. E aí era um momento de feedbacks. Olha, tudo que você aprendeu no curso, monta aí agora a sua apresentação e traz para a gente. Então é um momento que eles, de fato, também, né, colocaram ali de forma ativa a mão na massa, prepararam a sua apresentação e mostraram para a gente.
e a gente foi fazendo essa mentoria com eles. Porque o aprendizado é sempre isso, né? Ele vai tentar, vai ver o que deu certo, não deu, vamos ajustar aqui. E ao longo do tempo, isso vai se aprimorando. Então é um projeto, Fernão, de parabéns, né, que você está, um projeto que eu acredito muito, um projeto fantástico. Quem sabe um dia vira política pública, né? Porque a gente tem um incentivo muito grande para os projetos culturais, que eu acho que são muito importantes, ali via Lei Rouanet, né? Tem muitos projetos incentivados também por outras leis ligadas ao ICMS, ao ISS, mas quem sabe um dia a gente tem projetos incentivados que sejam de criação desses espaços de ensino-aprendizagem e que a gente possa equilibrar um pouco o ensino presencial com o ensino remoto também nesses lugares, associando a plataformas de ensino virtuais, porque afinal de contas isso faz com que, isso ajuda a, mais uma vez, né, ampliar o tempo pedagógico, gerar outros tipos de aprendizagem, feedbacks mais rápidos, além de, hoje em dia a gente tem uma possibilidade muito grande de contextualizar todo o conteúdo programático à cultura do lugar. Então a gente tenta fazer isso lá, né, ensinar história, geografia, matemática, física por meio do samba, né, falando de sambas enredo, falando de sambas de partido alto, falando de sambas urbanos, né, e a gente tem pessoas que nos ajudam muito nisso, como Luiz Antônio Simons, Rafael Adoc Lobo, uma outra equipe também muito capacitada, o Vinícius Natal, a própria Nilcemar. Então a gente está muito feliz aí com o projeto. Sim. Poxa, que legal, né? Fernão, muitos professores questionam hoje que depois da pandemia, aquele período que os alunos passaram, né, enclausurados, assistindo aulas online, quando eles voltaram para o presencial, o comportamento deles ficou muito difícil. Parece que os professores estão com muita dificuldade de controlar os alunos. E às vezes a pessoa fala assim, poxa, na minha escola está assim. Aí o outro, a minha também está assim, a minha também está assim. E com a sua experiência, teve algum caso ou alguma estratégia para melhorar esse controle disciplinar? Cara, o controle disciplinar é sempre muito desafiador, né? Ainda mais agora depois da pandemia, né? Então ficou ainda mais, né? Isso exige muita troca de informações com a coordenação, né? Com a direção da escola. Eu me lembro de uma vez lá no PH, né? A gente teve a oportunidade de dar aula para muitos alunos, né? E alunas na história, e uma delas foi a Tata Werneck, né? E a Tata era muito agitada na sala de aula, você imagina a aula de física, ela sempre foi muito ligada a teatro, né? A gente tentava aquelas técnicas ali de mudar de lugar, trazer alguma coisa diferenciada para a sala de aula que pudesse estimular os alunos, conversar, mas infelizmente teve um dia que não teve jeito, e aí eu tive que tirar a Tata de sala de aula, conversar com ela depois. Ela sempre foi uma pessoa brilhante, né? Sempre foi uma pessoa muito legal, ela mesma reconheceu isso. Então, é desafiador, não tenha dúvidas que é desafiador. E a gente vê muitos alunos que se enquadram, né, nesse perfil da Tata. Às vezes a pessoa está na escola, mas tem às vezes um tipo de conteúdo que ela não se destaca. Às vezes ela fala para ela mesma, eu não sou capaz, eu não sou inteligente. E a gente tem que sempre levar para os alunos que existem múltiplas inteligências. Exato. E hoje a escola ainda, ela enfatiza muito a inteligência lógico-matemática. E a Tata Werneck talvez não seja excelente nesse tipo de inteligência. Mas a gente não pode negar que a gente está falando da mulher mais engraçada do Brasil. E quantas outras inteligências ela tem, né, de destaque? Talvez uma inteligência interpessoal, talvez uma inteligência intrapessoal que ela se conhece muito bem, né? Ela se relaciona muito bem com as pessoas. E ela tem, né, aquele raciocínio super sagaz. De ver aquele programa dela, ela manda uma ali e de repente ela já vem com uma outra muito melhor. E é uma atrás da outra. Então talvez na escola não tenha sido tão fabulosa, talvez ela não tenha se achado ali naquele modelo de inteligência lógico-matemática, mas tem múltiplas outras inteligências. E é algo que a gente sempre tem que falar para os alunos. Você talvez não seja bom em matemática, mas tem algo que você se destaca. Talvez você é aquela pessoa que traz as outras para perto de você, que consegue liderar, que consegue ter esse conhecimento, por exemplo, da natureza, dos movimentos, um conhecimento artístico, de línguas, de idiomas, né? Quantas pessoas têm uma facilidade muito grande de aprender línguas, de aprender idiomas? Isso é uma inteligência que a gente tem que valorizar o tempo inteiro, né? Não, mas de repente a aula também estava chata, de repente pode ser que eu não tenha tido um bom desempenho naquele dia, né? Talvez tivesse feito uma peça ali para explicar alguma coisa da física, né? Mas por isso que é tão importante essa formação um pouco mais generalista, né? A formação socioemocional, não só dos alunos, mas também dos professores, para saberem exatamente como é que eles vão lidar com cada uma dessas situações, né? Tirar o aluno de sala de aula é sempre muito ruim. Então, eu acho que eu deveria ter tentado outras opções ali para tentar trazer a Tata,
De repente, quem sabe, será que ela não seria uma boa engenheira hoje em dia? Eu acho que ela tem talento. Muito bom. E eu convido vocês, né, a seguirem Samba Educa, né, nas redes sociais. A gente vai colocar aqui, né, para vocês entrarem, né, seguirem, curtirem lá as fotos, estarem acompanhando de perto, né, esse grande projeto. E hoje estou muito feliz de ter recebido aqui você, a gente poder conversar, ver essa trajetória toda, né, tão fabulosa na educação privada, impactando outras pessoas de uma forma voluntária. Isso é muito interessante mesmo, Ferrão. E eu acredito que a educação, de fato, né, é o que consegue alavancar a vida das pessoas. E pode ser uma educação formal, uma educação que busque que a pessoa tenha uma graduação maior, mas também esse aprendizado ligado ao empreendedorismo. Que isso também é uma outra chave que vira muita coisa na cabeça das pessoas. Então, eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite, ter vindo aqui hoje conversar com a gente. Isso. Eu que agradeço, uma honra. Você, Júlio e Vinícius são irmãos, são grandes amigos, né? Aquele pensamento do Vinícius, né, que fala sobre amigos a gente não faz, a gente reconhece, né? Então vocês três são caras que moram aqui no meu coração, uma honra, e estamos juntos aí, vamos ver se a capitania consegue levar também essas aprendizagens e a gente também aprender muito para outros lugares, aí, outras escolas, outros professores e professoras. Muito obrigado. E você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui com a gente hoje. E segue a gente aqui, ó. Vou colocar aqui na tela as nossas redes sociais, para você estar bem conectado com todas as novidades, com as datas dos outros podcasts. E seja bem-vindo à Capitania. Até mais, gente!